Olá, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Então, vamos dar sequência à nossa matéria de clínica médica, né? Vamos para mais uma aula, falando na aula de hoje um pouco sobre os distúrbios neurológicos, tá? A gente vai iniciar na aula de hoje e vamos dar sequência na aula que vem, então, concluindo a respeito dos distúrbios neurológicos, certo? Para isso, então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho inicialmente sobre o sistema nervoso, né? Então, o nosso sistema nervoso é o nosso comandante, né? O comandante do nosso organismo. É graças a ele que a gente consegue desempenhar todas essas funções que o nosso organismo desempenha, né? Então, ele é responsável pelo controle e pela manutenção de todos os sistemas fisiológicos, além de comandar o nosso organismo, né? Mantendo sempre a homeostase. O que é a homeostase, pessoal? É o equilíbrio entre o meio externo e o meio interno do nosso organismo, tá? Entre tantas outras funções que o sistema nervoso ele comanda, está, por exemplo, um exemplo fácil que tem aqui no slide para que vocês entendam, é o nosso suor, né? O suor ele serve para que a gente consiga regular a temperatura do nosso organismo, né? Mantendo uma temperatura adequada internamente com o que a temperatura que está no ambiente externo. Então, quando a gente está com muito calor, está muito quente, que está superaquecendo a parte interna do nosso organismo, a gente começa a suar, a fim de liberar um pouco essa temperatura, né? Fazendo com que a temperatura lá dentro do nosso corpo ela baixe, certo? Então, o sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. O sistema nervoso central, né, que fica ali na região do cérebro e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é o que distribui os comandos pelo nosso organismo, os comandos lá do nosso sistema nervoso central, ele que vai distribuir pelo resto do nosso corpo, certo? Então, vamos falar um pouquinho do sistema nervoso central, como que ele é dividido, tá? O encéfalo, o que que é o encéfalo? O encéfalo é tudo isso que vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Ele é constituído pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo encéfalo, o tronco encefálico, tá? O cérebro, né, a nossa massa cerebral, o cerebelo, que é bem mais pequeno, que fica logo abaixo ali do cérebro, e o tronco encefálico, o tronco cerebral, que é uma extensão aqui do sistema nervoso, tá? E depois dele vem a medula espinhal, certo? O cérebro em si, essa parte aqui, ele vai se dividir em dois hemisférios que a gente fala, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tá? Então, o que que existe que vai unir esses dois hemisférios? O corpo caloso que a gente fala, tá? Então, para que vocês entendam, o nosso cérebro ele é cheio de sulcos, né? Como se fossem umas fissuras, que é o que dá esse aspecto enrugadinho para o nosso cérebro, tá? Então, esses sulcos, eles fazem parte ali dos dois hemisférios, né? Eles ficam na parte mais externa, é o que a gente consegue olhar se a gente conseguisse abrir a nossa calota craniana e olhar o nosso cérebro, certo? Então, pessoal, além disso, cada hemisfério, cada lado direito e cada lado esquerdo, ele é dividido em lobos, tá? Esses lobos são que cada um é responsável por uma determinada função, como aqui a imagem mostra, tá? Ó, lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e o lobo occipital. Tanto um lado quanto o outro lado do nosso cérebro tem esses lobos, né? Essas regiões
específicas aí. Então, cada região vai ser responsável por uma determinada função, por exemplo, a linguagem, a audição, o que mais? O que é de movimentação voluntária, o que é involuntária, tá? É só uma pincelada bem rápida para vocês lembrarem, porque isso tudo acredito que já foi passado em anatomia para vocês, tá? Mas para a gente relembrar, para que a gente consiga depois passar alguns distúrbios do sistema nervoso, tá? O cerebelo, então, que é essa parte mais aqui abaixo do nosso cérebro, ele vai controlar os movimentos, a tonicidade muscular e também vai auxiliar na manutenção e no equilíbrio do nosso corpo, tá? Então, essas são as principais funções aí do cerebelo, tá? O cerebelo é quem vai receber os estímulos do labirinto auditivo, né? Tudo que a gente escuta vai passar pela nossa tuba auditiva, vai chegar lá nas cócleas e aí vai passar diretamente para o cerebelo através do labirinto, tá? Por isso que é possível a gente perceber as mudanças de altitude e direção, tá? Então, ele que vai manter o nosso equilíbrio, que a gente sabe que agora eu estou sentada, a hora que eu for levantar, eu vou saber que eu levantei, eu consigo me situar em qual localização que eu estou, tá? Também o nosso cerebelo, muito importante, responsável pela nossa movimentação de caminhar, movimentos sincronizados e os movimentos mais precisos. Então, o cerebelo, ele exerce uma função fundamental na nossa movimentação no geral, né? Quando há um trauma cerebral e ele é afetado, a gente perde todas essas funções, tá? O tronco cerebral, que é essa parte aqui, tá? Ele é dividido em pequenas partículas, digamos assim. Cada uma tem uma função específica, mas vamos falar num geral, porque a gente já viu isso bem detalhado em anatomia, tá? Então, o tronco cerebral, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a união do encéfalo, né, ali do nosso cérebro propriamente dito, com o cerebelo, a medula espinhal. A medula espinhal é aquela que passa dentro das vértebras da nossa coluna, certo? Da nossa coluna vertebral. Então, o tronco cerebral, ele é, assim como todo o restante do nosso encéfalo, ele é fundamental, né? Porque ele desempenha funções fundamentais, como a respiração, o controle cardiovascular, a função gastrointestinal, os movimentos dos olhos, questão de equilíbrio, é tudo o tronco cerebral que vai controlar, dividindo-se aqui principalmente na região do bulbo e da ponte, tá? Mas é importante que vocês saibam que é lá no tronco cerebral. Então, o tronco cerebral, a grosso modo falando, o que ele vai fazer? As funções vitais do nosso organismo. Ele fica mais abaixo aqui do nosso cérebro, por isso ele é mais protegido, né? Fica mais na região de base de crânio. Porém, vocês vão escutar muito falar fratura de base de crânio. Quando houver fratura de base de crânio, que é a base do crânio aqui, a questão ali de céu da boca e região occipital adentrando ali na questão das vértebras cervicais, por exemplo, um acidente de moto ou algo nesse sentido, ou um trauma muito forte na região do crânio, pode causar uma fratura de base de crânio. Quando houver fratura de base de crânio, o tronco cerebral vai ser o primeiro a ser afetado. Então, levando em consideração que ele desempenha as funções vitais do nosso organismo, que é aquela movimentação involuntária, ou seja, o que a gente não controla, que é os nossos pulmões fazerem as trocas gasosas, a questão da respiração e o nosso coração bater, por exemplo, nosso intestino funcionar. Então, tudo isso vai ser afetado. Então, pode haver o quê? Uma parada respiratória, uma parada cardíaca, quando o tronco encefálico o tronco cerebral for afetado, tá?
mas por isso que ele é um pouco mais protegido, tá? Então, muitas vezes o paciente teve uma lesão bem grande a nível cerebral, mas foi na parte ali do cérebro, né? Então, as funções vitais desse paciente não foram afetadas. Muitas vezes ele vai ficar acamado, um paciente que vai ficar mais vegetativo, porque atingiu a questão de pensamento, de fala, de equilíbrio, de movimentação, mas não as funções vitais. Por isso que muitos pacientes que têm TCE grave, por exemplo, ou que tem uma lesão cerebral grave, passam a ficar mais em estado vegetativo, que a gente fala, né? É quando aqueles pacientes que não atingem o nosso tronco cerebral, certo? E então a medula espinhal, que é uma continuação do sistema nervoso central, ela encontra-se lá no forame principal das vértebras, ou seja, ela passa entre as vértebras, né? Ela é protegida por todas as nossas vértebras, desde a coluna cervical, da primeira cervical, até lá na região lombar, certo? Então, da medula espinhal que percorre toda a nossa coluna, se irradiam 33 pares de nervos espinhais, ou seja, 33 pares. 1, 2, isso daqui forma um par, certo? Que vão levar as informações que o nosso sistema nervoso central, a nível de cérebro, cerebelo e tronco cerebral, precisam repassar para o restante do nosso corpo para que eles façam. Por exemplo, agora eu preciso caminhar, o sistema nervoso central vai emitir um impulso lá para a musculatura dos meus membros inferiores e superiores que vai fazer a movimentação, certo? Então, toda essa questão aí que é passada para o sistema nervoso periférico é graças à medula espinhal, certo? Aqui mais detalhadinho para vocês entenderem o sistema nervoso central, né? Então, o nosso cérebro, todo ele aqui, formado pelo telencéfalo e o diencéfalo, que a gente fala, que é a parte mais interna do nosso cérebro, dividido por lobos e dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério direito vai controlar a parte esquerda do nosso corpo e o hemisfério esquerdo vai controlar a parte direita do nosso corpo. Por isso que quando o paciente vai ter uma lesão no lado direito só, por exemplo, do cérebro, dependendo o lobo, dependendo a região do cérebro que for afetada, ele vai perder as funções do lado esquerdo do corpo, como por exemplo, quando o paciente tem um AVC isquêmico ou hemorrágico, né? Ele perde as funções do lado contrário, onde o cérebro foi lesionado, tá? O tronco encefálico, então, que é essa parte aqui, formado pelo mesencéfalo, pela ponte e o bulbo. Aqui, como eu falei para vocês, ele fica na base do crânio, né? Aqui seria o nariz da pessoa, não tão grande desse jeito. O nariz da pessoa, a boca, aqui é a região da mandíbula e aqui é a base do crânio, então fica para trás do céu da boca, para que vocês entendam, né? Então, quando o paciente tem fratura nessa região aqui, pode afetar o nosso tronco encefálico, o nosso tronco cerebral, tá? Mas ele fica mais protegido ali no arcabouço aqui do crânio, certo? E por fim, o cerebelo, que é essa parte aqui mais pequena, que também desempenha funções importantes no nosso organismo, tá? Pessoal, eu tô vendo que o vídeo tá chegando um pouco atrasado para vocês. Então, eu vou pausar e vou começar de novo, tá? Porque eu falo e não tá dando muito certo aí a gesticulação da minha face, tá?